Não está chegando. Nós vimos uma polêmica agora essa semana. Honestamente, eu não estava nem sabendo. Fiquei sabendo sem querer agora. Que disse que tinha um grande cantor aí, que era do secular, veio para o meu gospel, né? Aliás, essa palavra está sendo meio. Não gosto muito dessa palavra, mas gospel. Isso está me remetendo a uma coisa ruim para nós. Mais prejudicial do que benéfico para nós cristãos. Essa palavra gospel. E esse irmão teria feito, não fala o que fez, porque eu não vi. Não vi nem, não tive acesso ainda. Mas teria feito a afirmação de que Deus teria falado para ele que era para ele sair do meu gospel e cantar para o mundo. Porque onde ele estava, ele era acima da média. E de que fazer música gospel e cantar música gospel, qualquer um faz porque é fácil demais o negócio. Porque nós somos fracos de cultura, deve entender, né? Só que nós não nos preocupamos com a cultura, nós nos preocupamos com a adoração. Nós não nos preocupamos com técnica. Ele diz que está acima da média dos demais. Ou melhor, ou seja, que ele canta bem melhor que os outros, né? Mas a questão é a seguinte: será que Deus está recebendo o canto dele? Será que Deus está se agradando? O que ele tem feito por trás desse canto? O irmão falou uma coisa importantíssima, né? Viver a palavra. Será que ele está vivendo a palavra? Então, assim, hoje, a minha maior busca a minha maior preocupação é de estar na presença de Deus, adorando a Deus, sendo recebido por Deus e me sacrificar o máximo que eu puder. Então, quando eu falo sacrificar, é abrir mão de mim mesmo, é abrir mão das coisas que eu tenho prazer e optar por estar na presença de Deus, buscando, porque à medida que Deus me reveste, à medida que Deus me enche de unção, a mesma coisa ele faz com a igreja. Então vale a pena eu parar um pouco, ou ir no monte, ou no meu quarto, ou aqui na igreja, ou botar o joelho no chão e passar, se possível, horas buscando a Deus. Por quê? Porque assim eu tenho certeza de que Deus, quando eu for falar a respeito dele, ele mesmo vai olhar para mim, vai, como o irmão disse, vai ver uma luz que brilha. Ele próprio vai poder testemunhar e dizer assim: esse é um dos que busca a minha face. Então o que eu busco de Deus é isso. Eu não quero ser famoso na mídia, ser conhecido como bambambam, não quero nada disso. Eu quero estar numa igreja abençoada, no meio de um povo abençoado, povo que Deus usa e que Deus protege com alegria mesmo. Povo que ande com Deus. É tudo que eu quero. Um povo que o inimigo não tenha o direito e não possa sabatear em nossas vidas, né? Vou pedir aqui para você colocar aqui mais uma vez, irmãos. Vamos levantar um clamor pelo nosso irmão Jorge. Eu não sei exatamente que situação do irmão Jorge, vou amanhã visitar a família. Eu peço aos irmãos que, nas suas orações, irmãos, lembrem, não só do irmão Jorge, mas lembrem da minha vida também. Ora por mim também. Vamos orar pelo irmão Jorge, clamar a Deus, que Deus visita ele agora onde ele estiver. E toca na saúde dele e refaça, né? E que ele possa ser abençoado. Amém? Senhor da glória, Deus tremendo, Deus santo, Deus poderoso.
Nós te amamos, Senhor. Nós te exaltamos. Nós glorificamos o teu nome. Nós declaramos, Senhor, nosso amor, a nossa confiança, a nossa fé. Oh, Pai. Clamamos agora pelo irmão Jorge, o qual, Pai, estava internado ou ainda está. Oh, meu Deus, visita ele agora, onde ele estiver. Retira, Pai, a doença. Retira o problema, Senhor. Retira todo o mal, Pai, que está acometendo aquele irmão numa cama, Senhor. Toca na cabeça dele agora, Senhor, e arranca, Pai, o que estiver de errado lá. Todo o mal que estiver lá, toda doença. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti, arranca agora. Faça uma mudança na vida dele agora, Senhor. Restaura a saúde dele, Pai. Quebranta o coração dele, Senhor, e traz para a Tua casa para Te adorar. Pai, que ele tenha um grande testemunho, Pai, para contar. Para que muitos vejam, Senhor, que o Senhor é Deus, que o Seu poder, Senhor, é infinito, que o Seu amor, Senhor, é que nos mantém de pé, que as Tuas misericórdias têm nos alcançado e duram para sempre. Ó Pai, visita aquele irmão agora, visita a família dele também, toca naqueles corações, Senhor, e abençoa cada um deles, que eles venham se render aos Teus pés, Senhor, e reconhecer a Tua grandeza, o Teu amor, o Teu poder, Senhor. Cura, restaura e liberta, Senhor, aquela casa, aquela família e aquele irmão. Assim nós pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Pode se sentar. Louva a Deus pela vida da igreja, né? Gênesis capítulo 19, versículo 26. Gênesis capítulo 19, no versículo 26. Gênesis capítulo 19, no versículo 26. Não é? Vai tentando poder aí, ou só de ler? Se não der, ela ouve, né? Que Deus vai abençoar. Amém? O que nós temos aqui, irmão? Gênesis capítulo 19, versículo 26, a palavra do Senhor fala a respeito da mulher de Ló. Quem era Ló? Sobrinho de Abraão, que ainda quando era Abrão quer dizer pai nas alturas. Quando saiu da cidade ou da província ou do local, né, ao qual nós chamamos Padã Arã, da terra dos pais de Abraão, de Abrão até então, saiu consigo a sua esposa e seu sobrinho Ló. Caminharam com Deus. Muitas coisas aconteceram, até que Abrão voltou à presença de Deus e Deus mudou o seu nome de Abrão, pai nas alturas, para Abraão, pai de uma multidão de nações. Porque segundo a promessa, todas as famílias da terra serão benditas em função dessa promessa que Deus fez a este homem chamado Abraão. Ele leva consigo o seu sobrinho Ló, e juntos caminham no Egito, depois retornaram, mas as coisas chegaram a um ponto que eles tiveram que se separar. Abraão segue o seu caminho e Ló, ele vai morar nas cercanias de Sodoma. Ele vai morar em Sodoma. E chega um período que Deus envia os teus anjos, e esses anjos vêm até a Abraão e deixa muito claro para Abraão que o pecado naquele lugar, a transgressão daquele povo, era tão grande, era tão abominável aos olhos de Deus, que chegou às narinas do Senhor. Então Deus, ele
Então Deus poupou o sobrinho dele. E aqueles anjos, quando eles determinam a Ló que ele deveria sair daquele lugar, que ele deveria se refugiar nas campinas, com a sua família, eles deixam a entender não só para Ló e para a família dele, mas para nós nos dias de hoje, de que Deus, Ele não vai fazer nada sem antes nos alertar a respeito do que Ele vai fazer. E aquele que tem um compromisso com o Senhor, cujo coração Deus tem um compromisso com Ele também, Deus não vai deixar perecer. Ele só destruiria aqueles lugares, Sodoma e Gomorra, depois que Ló e a sua família saíssem de lá e estivessem a salvo. Só depois é que Deus destruiria aquele lugar. Ló, ele vai e avisa aos genros dele, os quais iriam se casar com as suas filhas, suas duas filhas. Eles o tiveram como zombador, por isso morreram com Sodoma e Gomorra. Assim é o mundo lá fora. O mundo lá fora nos tem como zombadores, nos tem como ignorantes, nos tem como abaixo da média. O mundo lá fora nos tem como fracos. Esses que pensam assim vão morrer com o mundo lá fora. Como esses homens que haviam de tomar as filhas de Ló como esposas, tiveram Ló como fraco, como abaixo da média, como ignorante, morreram com Sodoma e Gomorra. Mas aqui no livro de Gênesis, no capítulo 19, versículo 26, a palavra do Senhor diz: no 24 em diante diz: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. No 26 ele disse assim, ó: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Olha, irmãos, Ló morava em Sodoma, com ele, a sua esposa e as suas duas filhas. Nós moramos no meio do mundo, no meio da sociedade, de uma sociedade pecaminosa, de uma sociedade contaminada, numa sociedade que nos tem como abaixo da média, que nos tem como ignorantes, como zombadores, como fracos. Mas essa sociedade não está dentro de nós. Nós estamos inseridos nela, mas ela não está inserida dentro de nós. Ló foi morar na cercania de Sodoma, mas a cercania de Sodoma não estava dentro de Ló, mas estava dentro da esposa de Ló. Porque ao sair daquele lugar, ela olhou para trás, porque ela tinha saudosismo quanto àquilo que ela estava deixando para trás. Algo que estava dentro dela, que fazia parte dela, que estava ficando para trás. E aí Deus descartou uma estátua de sal. É como esses irmãos que estão no secular, vem para o gospel, volta
ficar para trás, em pleno Sodoma e Gomorra, o maior problema não é tanto ser uma estátua de sal, porque segundo a Bíblia nós somos sal, o sal da terra, a luz do mundo. Glória a Deus, aleluia. O grande problema é que essa estátua de sal é uma estátua de sal insípido, um sal sem valor, um sal que não salgava, um sal que perdeu o sentido, perdeu o gosto, perdeu o sabor, perdeu a finalidade. E se nós formos ver mais à frente, esse sal contaminou as duas filhas de Ló. Porque não é o caso agora alguém entrar por esse, enveredar por essa linha. Mas o que é interessante, que hoje, em concordância com o que o trouxe o irmão Fabiano, eu louvo a Deus por isso, porque é o Espírito Santo de Deus trabalhando, irmão. Glória a Deus, aleluia. Porque se Deus usou o irmão para falar algo e foi em concordância com aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, é porque o Espírito é o mesmo. Ele opera na vida de todos de formas diversas, mas o Espírito é um só. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então eu louvo pela vida do irmão, eu louvo a Deus por nos dar esse entendimento, porque a palavra vem de encontro um a outro. E falando um pouco mais sobre sal, porque aquela mulher se transformou num sal, mas o sal já não servia mais. Um sal que já não tinha finalidade nenhuma. Tanto é que por causa desse sal perdido, há uma tremenda confusão mais à frente na história dessa família. Mas, quando eu chego aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, aí eu teria que dizer qual é a diferença desse sal que se transformou, mulher de Ló, para o sal que é a igreja, para o sal que é a irmã Eva, para o sal que é a irmã Guiomar, para o sal que é o irmão Fabiano, para o sal que é a irmã Kézia, a irmã Raquel, a irmã Ilana, o irmão Davi, irmã Helene, Glória a Deus, aleluia. para o sal que é o irmão Zé Roberto, para o sal que é a igreja, que quando não estiver mais aqui, esse sal vai ser arrancado, e aí salve-se quem puder. Mas quem é para se salvar, se Jesus não salvar? Vai ficar para trás, na circunstância em que Jesus fala para nós. E ele começa falando em Mateus 5,13, que diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que haverá de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Olha o que é interessante, que vai em concordância com o que o irmão falou ainda há pouco. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Glória a Deus, aleluia. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Porque quem nos fez sal para salgar a terra, para fazer a diferença, para dar sabor, para mostrar ao mundo que nós estamos aqui para a conservação do mundo até que se seja separado o joio do trigo, até que se seja chegado o dia do Senhor, o dia aceitável do Senhor, o dia da grande justiça, o dia da grande separação, o dia do grande arrebatamento. Glória a Deus, aleluia. Quem fez de nós esse sal foi o próprio Senhor. Por isso nós temos que ser sal, não para a nossa glória,
grandes sobre a terra. Eu desejo que o povo seja abençoado, que o nome de Deus seja glorificado na vida desse povo. Mas Deus fez de nós sal da terra e luz do mundo, para que em nós o nome dele seja glorificado. E o nome dele sendo glorificado em nossas vidas, esse sal, ele está sempre de uma grande utilidade. Então ele jamais será ficado para trás, ele jamais será pisado pelos homens, ele jamais será lançado por terra, porque ele jamais perderá o sabor. Louvado seja Deus. Mas aí eu vou apelar para o doutor Lucas. Vou apelar para o doutor Lucas, quando ele fala assim, 14:34, no livro do Evangelho de Jesus que escreveu São Lucas. Olha só como é que funciona o negócio, irmãos. Porque que muitas vezes os levitas não conseguem se encontrar. Eu digo aqueles levitas que estão fazendo sucesso no mundo secular, e de repente o sucesso deles definha, e eles correm para o gospel. Sabe para quê? Para tentar ter um fôlego na mídia. Porque essas pessoas precisam de mídia. Essas pessoas precisam ser faladas, badaladas, precisam ser notícia. Senão elas se sentem inúteis. Elas têm depressão. Às vezes elas até se suicidam. Elas se entregam às drogas, do álcool. Elas se matam aos poucos. Se elas não tiverem essa droga que é a mídia, essa droga que é ser falado, porque funciona como uma droga na vida deles. É um vício. Então, sem isso, eles se sentem inúteis. Eles se sentem estátuas de sal. Aí sabe o que acontece? Eles não conseguem enxergar quando Deus nos instrui, deixando para nós aquilo que está escrito no evangelista Lucas. Ele fala assim aqui no 14:34, mas eu vou pegar aqui antes, irmãos. Um pouquinho antes, eu vou pegar aqui no 29, onde ele diz assim, ó. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos os que a virem começam a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós, nós no caso nós, né, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Se o sal ele não se comportar como sal, como o irmão disse, se nós não vivermos a palavra, ao invés de só falarmos a esmo, como essas pessoas fazem, e são os grandes levitas. E são os grandes levitas. Se eles veem, coitado de mim, se eles veem o louvor, eles morrem, eles estão com os ouvintes. Se eles veem a irmã no louvor, eles estão com os ouvintes. É. Mas sabe qual é o segredo? Muitas vezes, a nossa voz de gralha, a nossa falta de técnica, chega ao trono de Deus. Porque nós não estamos adorando a Deus como levitas, entre aspas. Porque nós não estamos louvando a Deus como cantores, entre aspas. Nós estamos adorando a Deus como adoradores. Da forma que a irmã Kézia louva, da forma que a irmã Raquel louva, da forma que a irmã Guilmar louvou ao Senhor.
pregação, sem pedir dinheiro, claro. Não é isso, irmão? É isso, irmão, que Deus quer. É essa oração. Esse é o sentido do salmo. Essa é a grande claridade que fornece a luz para que o mundo veja que ainda pode ser iluminado, que ainda pode-se chegar ao trono do Senhor, nosso louvor, seja ele com música, com cântico, seja ele honrando a Deus, evangelizando o próximo, seja louvando a Ele, abençoando outras vidas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Seja vivendo a palavra dele. Porque aquele que vê que nós vivemos a palavra do Senhor, ele vê em nossas ações mais do que uma pregação. Ele vê o resplandecer da luz que Deus colocou sobre nossas vidas. Ele vê o sabor do sal que Deus fez em nós. Para que esse mundo ainda encontre um meio de caminhar para a salvação. E essa responsabilidade hoje é nossa. É nossa. Aí ele diz assim: bom é o sal, mas se o sal se degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. O que o Espírito Santo diz à igreja. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Amém. Glória a Deus. Peço a Deus que abençoe cada um dos irmãos. Amém. De uma forma grandiosa. Glória a Deus. De uma forma grandiosa. A casa, a família, na escola, no trabalho, na família. Em tudo que vejo, em tudo que o povo de Deus se aplicar a fazer. Que Deus venha prosperar. Amém. Que Deus venha fazer como fez com Jacó. Glória a Deus. Tudo que Jacó se aplicou a fazer, Deus fez prosperar. Glória a Deus. Tudo que Jacó botou as mãos, Deus fez multiplicar. Mesmo com Labão ali massacrando. Mesmo com Labão ali, ó, com astúcia por cima dele. Mas Deus multiplicava. Glória a Deus. Seja assim também com o povo de Deus. Um povo abençoado. Porque uma coisa eu digo para os irmãos. O Senhor Jesus, Ele já nos preparou o lugar. Glória a Deus. Já nos preparou o lugar. Quando Ele retornar para nos levar para junto dele, a visão que Ele vai ser daquela que o irmão falou. Ele vai olhar a luz que está brilhando no meio de um povo que anda na escuridão. Glória a Deus. Aleluia. Mas um povo que só vai continuar andando na escuridão se não observar a luz, se não buscar este sal, para ser também sal, se não ouvir a sua pregação,